Quando falamos da masculinidade, é imprescindível que venhamos levar em consideração todo o processo criador do nosso Deus. Deus, em sua graça e poder, criou todas as coisas, sancionou leis, que são leis normativas, que vai dar uma singularidade para as espécies, como que elas vão se relacionar entre si. E esta singularidade, ela está coeso à manifestação da Gênesis. Toda espécie criada, ela tem um comportamento único em suas classes, mas são idênticas no seu propósito. Qual é o propósito? Manifestar aspecto da sua Gênesis, daquele que o criou. Isto é percebível principalmente nas aves. Tem aves que não são distintas uma das outras, não só pela coloração das penas, pelo tamanho do bico, mas principalmente pelo comportamento. Como é que nós sabemos quem é o macho, por exemplo, no processo do galanteio? Quando nós falamos das aves, tem aves que abrem as suas asas de maneira formidável, outras cantam belíssimamente. Tem aves que constroem ninhos bem elaborados, visando o quê? A conquista da fêmea. A fêmea, ela observa esses comportamentos a partir da sua gênesis. É com esse que ela vai procriar, com aquele que manifesta o aspecto da sua gênese, do Criador. De igual modo, quando nós olhamos os animais, a leoa, ela observa no leão, no macho, o comportamento que também vai manifestar a Gênesis. A gente sabe que o leão e a leoa não são só diferentes na questão física, mas no que diz respeito ao comportamento dentro do seu ambiente. Ele é corajoso, ele luta, ele tem uma liderança. Ou seja, a leoa, ela passa a observar esse comportamento e aí é que ela vai escolher com quais deles ela vai manter o acasalamento para a procriação. Porque ela quer aquele animal, ela quer aquele macho que manifesta a sua masculinidade coeso à sua gênesis. Destarte, quando nós falamos da masculinidade do homem, de igual modo, está coeso aqui o mesmo comportamento. A fêmea, ela vai olhar para o macho e buscar nele aspectos que manifeste a criação ou o Criador. Quando nós olhamos o processo criador do homem, a Bíblia deixa bem clara que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o Espírito nele e ele se tornou uma alma vivente, ele é uma alma inteligente. Por isso que a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é perceptível que no processo criador do homem, ele tem uma inteligência, e essa sapiência, ela vai distinguir ele das demais criação, e principalmente no processo da comunicação com a sua espécie. Porque o macho, ele não é só distinto da mulher, da fêmea, porque ele tem barba, porque ele tem pelo no corpo. Não, existem outros aspectos pitorescos que o Senhor deixou para o homem, que é exatamente aquilo que está coeso aos atributos de Deus. O Senhor nosso Deus, ele criou, ele estabeleceu leis, ele preserva. E onde é que nós podemos ver isso? Quando o Senhor criou o homem. Domine o homem a terra, cultive a terra, guarda a terra, que são aspectos do quê? Da criação.
Então, nós percebemos isto em Adão. Adão, ele tem um comportamento corajoso. Ele está com os animais, ele se relaciona com os animais, ele cultiva aquele relacionamento de forma que a sua personalidade, a sua pessoa não se intersecciona de maneira que venha trazer uma desqualificação de quem ele é. Então, uma das prerrogativas da masculinidade, além de manifestar uma sabedoria de comportamento, a masculinidade vai mostrar também um comportamento incólume. Aquele homem que não tem dúvida de que ele é. Sabe, o comportamento assertivo, ele tem um comportamento firme, ele não é persuadido pelo meio onde ele está. A mulher observa isso. Aquela mulher que realmente está atrás de um relacionamento incólume, um relacionamento maduro, ela vai ter no seu checklist esse comportamento deste homem que se comporta no meio sem ser levado, sem ser moldado por aquilo que ele se relaciona. Por isso, gente, que quando nós olhamos as escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós não vamos encontrar homens com masculinidade que nós possamos copiar. É isso mesmo. Nem Davi, nem Jacó, nem Jó. Lembre-se, nós estamos falando de masculinidade. Onde é que nós vamos encontrar o exemplo nevrálgico? Em Jesus Cristo. Você vê que Jesus Cristo, ele conversa com a mulher samaritana, que era uma mulher leviana, ele conversa com os fariseus, ele interage numa sociedade déspota. No entanto, Jesus Cristo não muda a sua personalidade, ele não muda a sua visão, ele não muda o seu projeto, o seu propósito. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, ele tem um comportamento de masculinidade assertiva. Então, Adão no Jardim do Éden, ele não quis ser os animais. Em nenhum momento nós vamos ver na narrativa Adão querendo ser um papagaio, Adão querendo ser uma ave. Ele está completo em si mesmo. Isso mostra maturidade. A outra questão que é manifesto pela masculinidade é exatamente a questão da independência. Ou seja, quando nós olhamos Deus, ele é dependente da criação. Ele está se relacionando com a sua criação, mas ele consegue viver sem a sua criação. Então, isso está muito coeso na masculinidade, aquele homem que ele não busca um relacionamento para ser completo. Ele não interage no meio que vive para ser completo. Ele já é completo em si mesmo, ou seja, ele se conhece. Quando uma mulher cria um checklist, a fêmea cria um checklist, ela está buscando no macho uma masculinidade que lhe traga a confiança de que este homem vai cultivar, vai guardar ela no que diz respeito às suas emoções, à sua vida social, à sua vida ética. Ela procura aquele que vai juntar-se a ela em um propósito, não para um complemento. Então, a masculinidade, ela demonstra isto. Por isso que eu preciso compreender o processo criador de Deus, para manifestar a Gênesis. O homem tem um comportamento único, a fêmea tem um comportamento único, e nós precisamos ver isso. O que acontece muitas das vezes? É que a figura do homem é uma figura indecisa. Nós temos dificuldade de saber qual é o posicionamento dele em determinados assuntos, o que ele realmente gosta. Ele é muito permitente. Então, a masculinidade, entre vários aspectos, ela demonstra um homem corajoso, assertivo e independente. Ele é maduro, porque o seu Deus é assim. Então, lembremos de maneira claríssima, de maneira translúcida, a masculinidade, ela está coesa ao Criador.
Eu não busco meu próprio interesse. Eu não busco a minha própria satisfação. Eu não estou manipulando as pessoas para um benefício próprio. Eu sou o que sou, faço como faço, estou agindo como eu estou agindo, com uma finalidade maior, a glória daquele que o criou. Assim é com as aves, assim é com os animais e assim é com os homens. Então, pensemos nisto. A fêmea vai analisar, averiguar, olhar para o homem que manifesta o seu Criador, na maneira como ele fala, na maneira como ele interage. Então ele é o quê? Alguém que vai prover. Deus fez isso, ele criou o jardim, e lá no jardim ele colocou todos os benefícios para um bem-estar de quem? De Adão. Por isso o Senhor vai dizer para o homem, governe a terra. Por isso o Senhor vai dar ao homem a capacidade de nomeações. Quem é que dá nome aos animais? Adão. Quem deu nome à mulher? Adão. Por quê? Porque a masculinidade, ela se manifesta nessa capacidade de nomear. O homem vai fazer isso. O homem vai dar diretrizes para a mulher. Não porque a mulher não tenha capacidade. Não é isso. A mulher tem capacidade de nomear? Tem. Mas essa capacidade de nomeação, ela foi dada para a masculinidade. Não simplesmente para a mulher. Agora, quando não é manifesto a masculinidade, a mulher vai fazer o papel do homem. E aí aquela inversão de valores. Que Deus nos abençoe. Essa é a primeira parte de uma série de exposição que nós vamos fazer a respeito da família. Que Deus abençoe a todos.